Olá, turma! Vamos lá, nossa aula de ética, nossa aula da manhã, ok? Fiquem ligadinhos, o assunto é super fácil, é um assunto que nós estamos trabalhando praticamente o ano inteiro e nessa unidade em especial esse assunto ele foi visto em ciência, está sendo visto em geografia e também em ética, né? Está falando aí sobre a água, né? Como economizar água, como fazermos para cuidar deste bem tão precioso, desse recurso natural tão precioso e necessário, essencial para que haja vida no planeta, para todos os seres vivos. Né? O que é preciso? Por que corre esse risco? Né? Corremos o risco de ficarmos sem água. Será que isso é realmente possível? Não é isso? Vamos parar para analisar, para pensar, né? A Procris fala muito nas aulas, né? Porque a gente fala da consciência cidadã, né? De saber de que o nosso bem, por exemplo, o ambiente que é em comum a todas as pessoas, ou seja, a natureza, o nosso planeta, a água, todos os recursos naturais são coisas que não é só de uso meu, mas que é meu agora e que também será necessário para gerações futuras, para aqueles que virão depois de mim. E se eu não cuido agora, como é que vai ficar? Eu não prejudico só as outras pessoas, eu prejudico também a mim. Então vamos parar para pensar nisso aí, ok? Vamos lá, como economizar água? Então, hoje em dia, nós ouvimos muito falar, não só hoje, né? A situação apenas se agravou, mas há muito tempo mesmo, para ainda era criança, né? Adolescente, já começou a se falar dessa escassez de água em algumas regiões do nosso país, em algumas regiões do Brasil. Escassez de água é justamente a falta de água. Nós tivemos um período que houve uma seca muito severa aqui no Nordeste e que houve até uma campanha de alguns artistas brasileiros que fizeram uma música para que se pudesse, né, angariar fundos para as pessoas que sofriam com a seca. Então, essa questão da falta de água, né, da escassez de água é muito grande. Às vezes é difícil entender, né? Como escassez de água, como falta água, a maior parte do planeta é formada por água. Temos tantos rios, temos tantos lagos, são vários poços que o governo perfura, faz lagos, faz açudes, e ainda assim nós corremos o risco de ficar sem água. Né? Nós vimos que a maior parte do nosso planeta é formada de água, mas nós vimos que apenas 3% dessa água é potável, é água doce, é água que é tirada para que nós possamos utilizar, né? Na alimentação, no banho, nas nossas atividades diárias que se utiliza na plantação, porque o restante das águas elas são dadas divididas entre os oceanos e mares, né? São águas salgadas, águas nas geleiras. Então, nós não temos toda essa quantidade de água que forma o nosso planeta como água potável, água disponível para que possa ser utilizada pelos seres vivos. Então, nós temos que estar atentos a isso, né? E como é, né, que está relacionado comigo essa questão da falta de água? Porque eu influencio diretamente na falta de água? Justamente por não usarmos a água de maneira correta. Então, abusamos desperdiçando água, tem a questão da contaminação. A semana passada as pessoas estavam falando que lá na praia do Guaibim a areia estava tomada de lixo. Não só as folhas dos pinheiros, né, que claro, cai é natural, é da natureza, mas principalmente uma série de outros lixos de geladeira, fogão, panela, mala, roupa, sapato, tudo que se imaginasse, colchões, tudo que se imaginasse, né? Tinha, o mar devolveu a quantidade de lixo de uma ponta a outra. Ou seja, isso aí é uma poluição das águas. Né? O lixo descartado de maneira inadequada em um local inadequado. Então a poluição, né? O uso inadequado da água, tudo isso faz com que diminua-se
né, a quantidade de água que existe, diminua-se a água do planeta, né? Que a água se torne um bem escasso, ok? Muitas vezes, né, o problema desse desperdício, desse estrago, digamos assim, da água, né, dessa falta de saber, de se desperdiçar mesmo, de deixar embora sem utilizar, acontece na própria empresa responsável pelo abastecimento de água. Como assim? Porque às vezes existem vazamentos nas tubulações que são tão pequenos que não são percebidos. E aí muita água ela acaba se perdendo no meio do caminho, né, nos trajetos da água, né, da estação de tratamento até as residências, até os bairros, não é isso? Então, isso acontece na própria empresa de abastecimento, que é aquela que cobra nossa taxa de esgoto, que é aquela que cobra da gente a água que nós recebemos. A falta de manutenção na rede de distribuição faz com que esses vazamentos demorem muito tempo para ser percebido. Por quê? Porque não é sempre, né, que nós vemos eles fazendo essa manutenção. Às vezes a gente olha em muitos lugares, né, alguns buracos, algumas localidades, né, que a SAAI, que é a empresa responsável pelo abastecimento de água e pelo cuidado do esgoto aqui em Valença, né, eles fazem. Então, muitas vezes naquilo ali, né, aquilo ali é uma forma de manutenção, mas não acontece com frequência. Às vezes só acontece quando há um vazamento muito grande que fica visível, quando às vezes a gente vê um asfalto afundar e eles vêm olhar e é um vazamento, um cano que partiu, um daqueles tubos grandões que passam por baixo da terra, né? E aí é que eles vão se dar conta do que estava acontecendo. Isso resulta justamente em uma grande perda, em um grande desperdício de água potável. Por quê? Porque a água que sai da estação de tratamento é justamente a água potável, a água que já foi captada lá no rio ou no açude e já passou por todo aquele processo de tratamento, não é isso? Recebeu todas as substâncias necessárias para tirar todas as impurezas e a água potável é própria para o consumo da população. E muita água é desperdiçada. Isso não é possível. Olha aí essa imagem. Essa imagem mostra aí a tubulação de uma estação, né, de tratamento. São tubos grandes, né? E onde a água passa, esse vazamento está bem grande, né? Esse está bem visível, né? É um vazamento gigantesco. Mas é justamente assim que acontece. Né? Entretanto, esse problema ele fica muito maior quando vai nas nossas casas, né? Quando a gente passa para as nossas casas é que nós vamos ver justamente como a população, como nós desperdiçamos água e como nós não sabemos como cuidar desse bem tão precioso que pode nos fazer falta. Precisamos ter consciência e é justamente o que falta na população. Falta consciência sobre a importância, sobre a necessidade de economizar água, sobre a necessidade de ter hábitos corretos para se cuidar da água, pois esses hábitos inadequados, esses hábitos inadequados são mau hábitos, né, que já duram muito tempo, vão prejudicar muita gente. E principalmente no verão, né? Agora no verão a gente observa, principalmente nas localidades onde tem praia, a falta de água. Muitos locais ficam sem água, principalmente os locais mais altos. Falta água e é complicado, né? Complicado demais. Vendo? Olha aí, ó, o planeta, ao invés de estar todo azulzinho, já está todo marrom, como se fosse um grande deserto. Já pensou? Não existiria mais vida no planeta. Tanto os animais como os vegetais, né? Iriam deixar de existir.
Dicas importantes para poupar a água. Então, como nós já vimos, são vários pontos que nós precisamos ficar atentos. Começando com tomar banhos rápidos, né? Você tem que fazer o quê? Você tem que desligar o chuveiro sempre que você está se ensaboando. Não ficar muito tempo cantando embaixo do chuveiro, com o chuveiro aberto, a água jorrando. Então, ó, ligou o chuveiro, molhou o sabonete, se ensaboou, ó, né, desligou o chuveiro, ok? Primeiro, né? Ligou, se molhou o sabonete, aí desliga o chuveiro, se ensaboa todinho, aí liga o chuveiro novamente, se enxágua e sai do banheiro. A atitude correta é essa. Além disso, além de economizar água, se você tomar banhos rápidos e com o chuveiro desligado, você também economiza energia elétrica, porque tem pessoas que têm um chuveiro elétrico em casa, né? E aí, neste caso, se gasta também a energia. E nós já vimos que a energia elétrica é produzida através da força das águas, né? Através das forças das águas nas usinas hidrelétricas, né? E aí o que acontece? Quando há uma diminuição do nível de água, vai faltar energia elétrica. Por isso que também acontece o horário de verão para que se reduza o consumo de energia elétrica, justamente por isso, principalmente no verão, que é quando o consumo de água aumenta, né? E os níveis dos rios, dos açudes, né? Dos lagos, das represas estão muito baixos, justamente por causa dessa escassez do período de estiagem, né? A falta de chuva e tudo mais. E nas cidades de São Paulo, por exemplo, acontecem muitos apagões e há justamente esse racionamento de água, racionamento de energia, justamente por causa disso, por causa desse mau uso da água. Então, essa é uma dica extremamente importante. Fechar a torneira enquanto escova os dentes, tá vendo aí? Ou faz a barba. A barba aí, no caso, é para o papai, não é isso? E escovar os dentes para todos. Tem pessoas que botam a pasta, já abre a torneira antes de colocar a pasta de dente, né, o creme dental, na escova de dente. Aí abre a torneira, molha a escova, coloca a pasta de dente e aí vai, fica lá no espelho, olhando a espuma, fazendo a espuma na boca e a torneira aberta e a água indo embora, né? Então isso aí é errado e é inadmissível, até porque, né? A água que nós recebemos na nossa casa não é gratuita, não é de graça. Nós pagamos uma conta sempre no final do mês, então é necessário também ter esta consciência. Não limpar a calçada, o passeio da casa com água. Com água o que? Água da mangueira, gente. A mangueira ligada, jorrando água lá, ó toda aberta. Utilizar o que? Água no balde. Pegar os baldes e lavar, se for necessário, lavar a calçada, o passeio da sua casa, lavar usando baldes de água. E aí você pode fazer o que? Você pode reaproveitar a água da máquina de lavar. Aproveitar o período que está lavando roupa, reaproveita aquela água, tira aquela água, para e aí já lava a calçada, né? É muito melhor e se economiza muito mais água, ok? Ter cuidado com as torneiras que ficam pingando. É aquelas torneiras que às vezes já tem uma pecinha dentro que ela não veda mais corretamente, então fica aquele pim, plim, plim. É isso dia e noite. Pois é, aí se vai uma grande quantidade de água, um grande desperdício de água que muita gente não percebe. Segundo estudos, esse pequeno pinga-pinga provoca a perda de cerca de 16 mil litros, olha só, 16 mil litros de água por ano. É muita água potável, gente, desperdiçada, jogada fora. Olha aí, ó, um senhor aí tomando banho, cantando debaixo do chuveiro, se ensaboando com o chuveiro ligado, tá vendo? Tá se saboando, a escova aí, escovando o corpo, cantando, bem na dele e o chuveiro aberto.
atenção aos vazamentos, né? Na nossa casa também pode acontecer de ter algum tubo furado, a gente não vê, tão pequenininho que você só quando está passando a água, que às vezes você percebe o local molhado, você percebe a água às vezes saindo daquele filetinho, não é isso? Além de evitar esse desperdício, também evita danos no imóvel, né? Um local muito molhado pode dar mofo nas paredes, a infiltração pode provocar até o desabamento do imóvel, né? Como acontece nas ruas, nos asfaltos, que o asfalto cede no lugar onde há um vazamento, também pode acontecer dentro da nossa casa. A casa pode vir até a desabar, ok? Ficar atento à descarga. A descarga do banheiro, do vaso sanitário também é algo que gasta muita água, desperdiça muito. Quando apertar o botãozinho, a descarga, não ficar segurando, ficar com o dedo lá, porque enquanto você está com o dedo lá, a água está passando direto, né? Porque só enche a descarga quando você solta aquele botãozinho e aí ela vai encher, tampa e enche. Se você fica com o dedinho ali, o que acontece? A água que era para encher a descarga vai passando direto, vai caindo e passando direto. Então aí você está desperdiçando água, ok? E água potável. Você tem que ficar atento também quando a caixa d'água está enchendo. Ter cuidado para que ela não transborde. É por isso que tem uma boia, que quando a caixa d'água enche, é que essa boia trava e automaticamente ela desliga e não cai mais água. Então ela tem que estar sempre com manutenção, em perfeito estado, para que se evite que a caixa d'água transborde e evite o desperdício de água. Quem tem piscina em casa tem que ter cuidado, cobrir a piscina com a lona para fazer o quê? Para evitar a perca da água também, por meio da evaporação. A gente sabe que a água evapora e se perde muita água. Além disso, nós não vamos falar só da questão da evaporação da água, do desperdício da água, mas vamos falar que a piscina coberta vai prevenir o quê? O aparecimento do Aedes aegypti, que é responsável pela dengue, pela chikungunya e pela zika e pela febre amarela. Então nós temos que estar atentos a tudo isso aí, né? Todo cuidado é pouco e um assunto acaba sempre puxando o outro. Ao lavar a louça, lavar os pratos, lavar os pratos. Primeiro, quando a gente tira os pratos da mesa, tem que limpar o prato, tirar todos os resíduos, restos de comida, jogar no lixo e aí tira o sujo. Só depois você vai ensaboar e enxaguar, ligar a torneira para enxaguar os pratos. O ideal, gente, é justamente isso. Tira toda a sujeira, aí você já molhou a bucha, passou o sabão, ensaboar todos os pratos de vez e depois você enxágua. Geralmente, não sei se a mamãe de vocês faz assim, mas a provavelmente faz o seguinte, separa as panelas, aí lava primeiro os copos, para não misturar com a gordura, né? Ensaboa todos os copos, depois ensaboa os pratos, depois os talheres, enxágua, né? Os copos, os talheres e os pratos e por último ficam as panelas, que vai ser do mesmo processo, arear todas, ensaboar todas e aí depois enxaguar. Dessa forma você economiza muito mais água. Muito mesmo. E sempre com a torneira fechada, né? Porque tem pessoas que botam sabão na esponja já debaixo da torneira e vai ensaboando o prato debaixo da torneira, que você não sabe para quê, né? Só desperdiça sabão, desperdiça água, porque o sabão já vai todo embora quando a água já vai caindo na bucha, né? Olha aí o exemplo típico de desperdício de água. Olha quanta água para lavar uma calçada. Duas mangueiras, tá vendo aí? Duas pessoas com a mangueira aberta jorrando água, jogando fora água potável.
Evitar lavar uma peça de roupa por vez. Tem pessoas que todo dia lava a roupa. E o ideal não é isso. O ideal é que se junte a roupa da casa toda, escolha um dia na semana para se lavar toda aquela roupa, para utilizar a máquina de lavar apenas uma vez. Digamos que a casa tem muitas pessoas, você vai utilizar a máquina de lavar 2 vezes no mês. Juntou as roupas de todo mundo e lavar um dia só. Se não tiver condições para não juntar muito mais roupa, digamos que a cada semana você liga a máquina apenas uma vez, né, por semana, para lavar todas as roupas de vez. Utilizar a água da chuva para molhar as plantas e escolher os horários da manhã ou da tarde, ou seja, o melhor horário para molhar uma planta é pela manhã ou pela noite, né? Pela manhã ou pela noite. Por quê? Porque o sol não está muito quente e a água demora mais de evaporar. À noite, então, é maravilhoso, é o mais ideal, molhar as plantas sempre à noite. Para lavar o carro, não usar de jeito nenhum a mangueira. Usar sempre o balde com água para evitar esse desperdício. O uso de mangueiras pode provocar um desperdício de 500 litros de água a cada meia hora, ou seja, a cada 30 minutos. A cada 30 minutos, quando você lava o papai, ou quem quer que seja, o carro com a mangueira aberta, gasta 500 litros de água. Imagine, em uma hora você gasta 1.000 litros de água. Em 2 horas serão 2.000 litros, né? Já pensou quanta água vai embora nessa brincadeirinha de lavar o carro ou lavar uma calçada com a mangueira aberta o tempo todo? Pare para pensar, né? Enfim, a água é um bem precioso, essencial e escasso, ou seja, gente, está se esgotando. Precisamos cuidar da água, precisamos nos conscientizar de que nós temos que economizar. Por quê? Para que não fiquemos sem água, para não prejudicar as gerações futuras. Nós precisamos cuidar desse bem natural que é nosso, ok? O que você tem feito para evitar o desperdício de água? O que você tem feito na sua casa? Será que você segue alguma dessas dicas? Será que tem alguma dessas coisas que é realizada na sua casa? Pare para pensar em como você pode fazer para ajudar a preservar esse recurso natural essencial para a vida de todos os seres vivos. Olha aí o nosso diário, atividade no livro de ética, página 97 e 98, referente a esse assunto, e atividade nos livros de geografia, ainda o restante atividade do assunto de ontem, também falando sobre a água, né? Página 100 e 101, que se eu não me engano foi a página 103, ok? Beijinhos, bom final de semana. Estudem, né? E aproveitem também para descansar. Se cuidem sempre, continuem se cuidando. Todo cuidado é pouco, utilizando álcool gel, utilizando água e sabão, usando a sua máscara se for sair. Evite, né, de estar saindo, tendo contato com várias pessoas, porque o risco ainda é muito grande. O Covid ainda não foi derrotado e para nós vencermos este vírus, nós precisamos fazer a nossa parte. Ó, a questão da consciência aí, ok? Beijos!